Se você acha que conhece trilha sonora, conhece as mais icônicas do cinema, pode começar a duvidar um pouco de si mesmo. Nesse vídeo eu falo sobre um compositor que está por trás de melodias que, mesmo sem você perceber, moldaram as emoções da sua vida. Alerta de spoiler: o compositor Alan Silvestri é muito mais do que só o criador da trilha de Volta para o Futuro. Então fica comigo e vamos falar sobre ele. O Alan Silvestri nasceu em Nova York, em 1950, e começou muito cedo. Ele cresceu numa família sem músicos, mas logo se apaixonou por música e inicialmente tocava bateria. Aí, ao longo da escola, ele começou a estudar outros instrumentos, guitarra, saxofone, até fagote na orquestra da escola. O pai de Alan queria que ele fosse jogador de beisebol, e isso chegou a ser uma dúvida de carreira para ele, mas aí ele acabou seguindo pelo lado musical. Alan foi estudar na Berklee e seu sonho era ser um guitarrista de jazz, como o ídolo dele, que era Wes Montgomery. E por pouco nós não perdemos um compositor. Em meados dos anos 70, ele fez uma entrevista em Los Angeles para compor a trilha de um filme. Ele se preparou por um dia, lendo um livro de Earl Hagen sobre música para cinema. E o filme era The Doberman Gang, de 1972, que fez um sucesso bem modesto, mas o suficiente para que o Alan nunca mais saísse de Hollywood. Uma vez instalado nos estúdios de Los Angeles, Silvestri começou com trilhas para o famoso seriado Chips. Foi quando ele conheceu o editor musical Tom Carl, que lhe apresentou ao jovem diretor Robert Zemeckis. O Zemeckis pediu um teste ao Alan para que compusesse uma música para uma cena de um filme que ele estava fazendo. E o briefing era simples: um casal na floresta fugindo dos federales, cortando a mata com facão. A partir desse briefing, o Alan compôs durante a noite uma demo bem preliminar que ele apresentou no dia seguinte ao diretor. E ali ele acabou sendo contratado para fazer a trilha de Romancing the Stone, de 84, com Michael Douglas, Kathleen Turner e o Danny DeVito. E aí ele iniciou uma longa parceria com o Zemeckis, com quem ele já fez mais de 20 filmes. O próximo filme dele já foi um filme que é adorado por todo mundo, o famosíssimo O De Volta para o Futuro, de 85, e depois as outras duas sequências. E aí ele entrou de vez no radar de Hollywood, com apenas 35 anos, e ele fez mais de 100 filmes. Uma característica do Alan é que ele faz filmes muito variados em termos de gênero. Ele fez os 2 filmes do Predador, Uma Cilada para Roger Rabbit, O Segredo do Abismo, A Morte Lhe Cai Bem, O Guarda-Costas, e um destaque para o famosíssimo Forrest Gump, de 94, que rendeu a Silvestri uma nomeação para o Oscar, mas que ele perdeu para o Rei Leão, do Hans Zimmer. Depois disso ele continuou fazendo um monte de sucesso: Contato, Náufrago, Expresso Polar. Aliás, Expresso Polar foi a sua segunda indicação ao Oscar, e dessa vez era com uma canção, mas que acabou perdendo para o Jorge Drexler com Diários de Motocicleta. Ele ainda fez animações como Stuart Little, 2 filmes, Lilo e Stitch, fez aventuras como O Retorno da Múmia, Tomb Raider, Van Helsing, e fez também comédia romântica como Serendipity. Nos anos 2000, o Silvestri entrou para as franquias: Uma Noite no Museu, 3 filmes, Capitão América ele fez 4, Capitão América, Avengers e Endgame. Ele ainda fez Flight, fez The Witches, Pinóquio e Here, com Tom Hanks. Os temas mais conhecidos do Alan, sem dúvida, qualquer pessoa que se você pedir para falar, elas vão lembrar de memória, mas provavelmente não vão saber que são dele. O primeiro é o De Volta para o Futuro, que eu já mencionei, e é o maior tema da carreira. Qualquer pessoa que você pare na rua vai lembrar da musiquinha tema do De Volta para o Futuro, e muita gente inclusive pensa que é do John Williams. Ele fez também Forrest Gump, com destaque para aquele tema da pluma, que abre e fecha a história, e que é belíssimo, só de ouvir você já fica emocionado. Ele fez ainda o tema de Vingadores, que é icônico, virou hino de fãs de super-heróis, mesmo ele tendo que competir com Star Wars e outras franquias e universos gigantes. O Alan Silvestri é conhecido por criar temas memoráveis, portanto, como a gente viu, e extremamente emocionantes. E também por conseguir trabalhar em qualquer gênero de filme, da comédia romântica até filme de herói. Alguns críticos dizem que ele usa fórmulas repetidas, ele faz pouca experimentação sonora, mas se ele faz, funciona, emociona e faz sucesso, aí a crítica é mais para aborrecer mesmo. É o estilo dele. Eu mencionei uns 30 filmes dele aqui nesse vídeo, todos famosos, e ele tem mais de 100 no currículo. Com uma produção desse tamanho, não dá para dizer que ele é um compositor pouco relevante, porque se ele fosse, ele já teria sido esquecido pela indústria. Mas então, por que o Alan Silvestri não é tão celebrado, por exemplo, quanto o John Williams ou o Hans Zimmer? Será que é porque ele é mais discreto, quase que um trabalhador invisível da música de cinema? Ou é porque ele é tão eficaz que a gente assume que a música sempre esteve lá como se fosse parte do DNA do filme? Ou será que faltou marketing pessoal? A gente nunca vai saber.
Recentemente, Sylvester começou a fazer turnês de concertos como o John Williams, como o Hans Zimmer, montou uma banda, tem uns músicos de orquestra e ele vai mostrando seus temas famosos, sempre com casa cheia. Sylvester não gosta de trabalhar longe de casa, ele mantém um baita estúdio profissional na sua propriedade na Califórnia e ele raramente se desloca para fazer gravações. Isso é para quem pode. Ele também é piloto de avião, apaixonado e possui uma vinícola com sua esposa, a Sylvester Vineyard. Um dos seus filhos, que agora já é adulto, foi diagnosticado aos 2 anos de idade com diabetes juvenil, razão pela qual Sylvester e sua esposa criaram uma entidade, a Juvenile Diabetes Research Foundation, que financia pesquisas buscando a cura da diabetes. E aí, achou pouco? Tem caras que parece que conseguem multiplicar o tempo e realizam muito mais do que a média dos humanos. O Alan Silvestre transforma histórias em experiências sensoriais, emotivas. Não apenas acompanha a imagem, mas amplia, intensifica e define o que a gente vai sentir. Ele pode não ser o nome mais badalado ou mais conhecido, mas eu garanto que sem ele o cinema não seria tão interessante. Da próxima vez que você ouvir uma música emocionante ou inesquecível que fica grudada na cabeça, dá uma olhada nos créditos. Pode ser que você se surpreenda com quem está por trás dela. E tomara que um dia você leia o meu nome lá. Para terminar, eu sugiro que você assista esses vídeos com minhas análises completas. De Volta para o Futuro, você tem trilhas de Alan Silvestre. Obrigado por ficar até o fim. Te vejo no próximo vídeo e um abraço.